A paz, irmãos. Quando o pastor estava ministrando sobre o crédito, Deus me fez eu voltar no ano de 2010, da qual eu fui pego de surpresa, que meu esposo estava em coma e eu não sabia que ele estava em casa, passou mal, eu achei que era uma labirintite. E um ano atrás, nós ficamos um ano vindo todo dia no culto. Todo dia. E eu trabalhava 2 períodos e nós saímos daqui bem tarde. E nós ofertávamos R$ 1. Então, como o pastor falou, não é quantidade, é a fidelidade. E quando aconteceu tudo o que aconteceu com o Edson, como ele falou, que nós vemos a parte negativa da igreja, negativa do pastor, negativo dos irmãos, eu estou aqui para falar a parte positiva, da qual nós estávamos em oração, eles estavam no monte, orando, intercedendo pela vida do Edson, meu esposo, e foi quando Deus falou com a Dani e falou assim: os anjos do Senhor estão operando o teu esposo. E naquela hora eu falei assim: Senhor, que a tua vontade seja feita. E foram 7 dias, e 7 dias de joelho no chão, 7 dias com a palavra, lendo e Deus falando. E aquilo me moveu de uma forma tão sobrenatural, que se Deus recolhesse ele naquele dia, Deus continuaria sendo Deus. Se Deus curasse ele, Deus continuaria sendo Deus da minha vida. E foi quando Deus colocou a mão, porque o médico tinha declarado que ele ia fazer a cirurgia, só que não garantia nada. Ele poderia não ouvir, não falar, não andar, não conhecer ninguém, vegetar numa cama. Porque era um caso muito sério. Isso ele falou numa quinta-feira. Ele fez eu assinar um papel e falou: olha, Rosângela, é isso que eu vou fazer no teu esposo. E eu queria que ele operasse ele na terça-feira. Doutor, por favor, opera ele amanhã, que eu cheguei na segunda-feira, 10 horas da noite. Liguei para o pastor foi, eu fui de ambulância, ele foi atrás com o carro, chegando lá, tiveram que passar uma sonda nele, deu um maior trabalho, o pastor estava lá e o meu irmão estava lá ajudando. E o médico falou: não garantiu nada. Aí ele falou: Rosângela, não é igual comprar um carro, que você chega lá, eu quero essa cor, e eu vou levar. Eu tenho que estudar minuciosamente, porque um erro meu é fatal. E a aparelhagem que foi feita, a cirurgia dele, vem da Inglaterra. E naquela semana tinha tido manutenção. Se não tivesse, ele não estaria aqui hoje. Para a honra e glória do nome de Jesus. E o doutor fez a cirurgia. E como o pastor falou, crédito. Aí chegou na parte de finança. Desde o dia que eu me converti, eu converti meu bolso também. Que não foi um dia que eu fiquei sem ofertar e sem dizimar. Não foi por barganha, querendo algo em troca. Mas Deus é Deus e Ele é fiel. Nós podemos não ser fiel com Ele, mas Ele é fiel. Não tínhamos o dinheiro para pagar a cirurgia. Não tinha. E eu falei perante o médico: se eu tiver que vender minha casa, eu vendo. Se tiver que vender o carro, eu vendo. Se tiver que vender o que tiver, eu vou vender para a gente pagar essa cirurgia. E o meu cunhado fazia 2 meses que estava tentando vender uma coletadeira, que eles não estavam precisando mais dela, que eles iam trocar por outra. Fechou as portas de tudo, não conseguiu vender. Foi ele fazer a cirurgia, deu o valor, no outro dia vendeu a coletadeira.
E o mais que me impactou, porque foi quando o médico chegou no quarto. Ele falou assim: não é pelo valor que vocês me pagaram que eu estou feliz, é pelo resultado. Porque um dia anterior, um moço mais novo, tinha 35 anos, fez a mesma cirurgia que ele tinha feito. E não aguentou. E ele falou assim: a minha alegria é estar em ouvir a família conversando, porque ele saiu do centro cirúrgico, ele foi para a recuperação, ele estava na UTI, eu e a minha filha mais velha fomos lá, para a honra e glória do nome de Jesus, ele já conheceu nós duas. Glória a Deus. E Aleluia. tudo isso foi, olha, nesses 7 dias, o sobrenatural estava naquele hospital. O joelho no chão estava, sabe, no crédito, vamos no crédito. E nada que nós fazemos é em vão. Deus está olhando tudo. E sempre o pastor fala assim: Rosângela, hoje você está aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Porque Deus tinha propósito. E o propósito dele foi curar, libertar e transformar minha vida. Porque neste momento que eu passei em 2010, eu não tinha. Se eu não tivesse feito esse tratamento espiritual, eu não tinha condições de suportar tudo que aconteceu naquele hospital. Então Deus, ele cuidou de cada detalhe. Então cada um que entrou aqui hoje sabe da maneira que entrou pela primeira vez. E preste atenção, que tudo que foi falado, todas as palavras que foram profetizadas para vocês, vai se cumprir, em nome de Jesus. Porque na minha vida, se cumpriu, e está se cumprindo. Então limpar aqui o chão, lavar o banheiro, cozinhar, cortar a grama, é crédito com Deus, mas não é uma barganha. A gente não sabe o que está por detrás de tudo isso. Porque eu não sabia que eu ia passar por tudo aquilo. E eu falei assim: Deus estava me treinando, Deus estava me fortalecendo na palavra, Deus estava me dando tudo, todas as ferramentas necessárias para eu passar por aquilo ali. E a comunhão da igreja, o amor que estava permanecendo no amor ao próximo é forte demais. Nós fazemos uma aliança com Deus quando nós amamos o nosso próximo, quando nós amamos a Ele em primeiro lugar. Então, quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. E até hoje Deus está nos sustentando. Lutas estão vindo bem maiores. Mas Deus está nos fortalecendo, nos sustentando. Então, o que o pastor falou daquele testemunho lá do Rio de Janeiro, nós temos testemunho aqui também. Amém. Nós temos a verdade Tem aqui muitos. também. Porque eu sou um milagre, meu esposo é um milagre. Cada um que aqui está é um milagre. E nós temos que testemunhar a grandeza de Deus, o que Ele fez em nossas vidas, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Que não tem nada impossível para o nosso Deus. Nada, nada. Seja enfermidade, seja financeiro, seja o casamento, seja a profissão. Ele está conosco, como Isaías 41:10. É só nós temos que confiar em quem está dirigindo nossas vidas. Porque nós mesmos não conseguimos chegar a lugar nenhum se não for a presença de Deus manifesta em nossas vidas. Alguém aqui pode falar o contrário daquilo que eu falei aqui?
porque é verdade. A verdade é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela está em nossas vidas através das nossas atitudes, com prática. Prática. Porque hoje eu tenho mais do que eu mereço. Em tudo Deus cuidou. Desde o dia que eu coloquei o pé nesse ministério. A minha vida foi transformada de uma forma que eu olho para trás e falo assim, foi Deus. A honra, a glória é só dele. Porque eu não tinha condições nem de, minha irmã está aqui, de cuidar de mim mesma. Eu era professora. Cuidava de 7 a 8 anos criança. E Deus me sustentou. Foi um período difícil. Difícil. Mas Ele tinha planos para mim. Porque hoje sou uma professora aposentada. Para a honra e glória do nome de Jesus. Porque se eu tivesse parado por mim, pelas minhas necessidades, pela enfermidade, por tudo, hoje eu não estaria aqui. Mas Deus me levantou e levantou anjos dele para estar me auxiliando e me ajudando. Em oração, em cobertura. Pastor, é um anjo do Senhor na minha vida. Todos vocês são. Então, nós temos que crer. E não é para hoje. Pode ser para amanhã ou depois da manhã, mas que vai acontecer, vai acontecer. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus.